Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagassem a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagassem toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos o convite que Jesus faz de uma generosidade com o perdão e a falsa generosidade de São Pedro, quando vai a perguntar: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão fizer alguma coisa, algum mal contra mim? Até 7 vezes? Convenhamos, Pedro já estava pensando que ele era muito generoso. 1 vez, tudo bem. 2 vezes, mais ou menos. 3 vezes, aí já é demais, padre. Pedro colocou 7 vezes. Para ele, era uma extrema generosidade da parte dele. Mas nosso Senhor é mais generoso do que todos. Mas não é só olhando para 7 vezes que nós devemos perdoar. O critério para aprendermos o caminho da compaixão e do perdão é o critério de uma humildade. Como assim, padre? Uma humildade sincera, porque você sendo sincero com Deus, você vai ver de que nosso Senhor é muito mais generoso do que você acha. E se nós olhamos para essa generosidade dele, que tantas vezes me perdoou
e tantas vezes foi uma dívida imensa, então, o que eu deveria fazer? O que aquela pessoa me deve não é nada. A dívida que nosso Senhor nos perdoa é algo imenso. E quando a pessoa vem até nós pedindo perdão, nós não queremos. Mas você é tão ingrato assim que se esqueceu como foi que nosso Senhor te perdoou. Então, a primeira coisa, quando nós olhamos para esse Evangelho, não é a questão de dar o perdão primeiro, é a questão que você foi perdoado e muitas vezes foi perdoado. E isso deveria gerar dentro do nosso coração uma gratidão. Eu, que sou ruim, sou perdoado imensamente. Eu, que quis escolher o pecado, voltei atrás, pedi perdão e Deus me perdoou. E quantas vezes Ele me perdoou. Então, a primeira coisa é ver que nosso Senhor nos perdoa. E tendo um coração muito grato, muito agradecido, nós então deveríamos dar o passo dessa mesma generosidade. A generosidade do perdão. Não porque nós somos bonitinho, somos bonzinho, mas por aquele que nos perdoou por primeiro. Se nós olharmos para o Evangelho, o patrão perdoou toda a dívida do empregado. O empregado, quando aquele companheiro pede que perdoe a dívida de 100 moedas, somente 100 moedas, ele se esquece que foi perdoado de toda a dívida e de uma imensa dívida. Vejam de que quando Jesus então conta esta parábola para nós, Ele quer que nós reconheçamos o quê? Sim, que o caminho é o caminho do perdão, mas não o perdão à nossa medida. Porque se você quer perdoar a sua medida é pouca. Você quer ser perdoado imensamente, mas você não quer perdoar imensamente. Você quer colocar limites ao perdão. Você quer colocar ali, ser justo com as coisas. Mas se você pedisse a justiça de Deus para você, você não iria querer. Você não iria querer. Olhando para a sua vida, você não iria desejar a justiça de Deus. Você pede o quê? Misericórdia, compaixão, Senhor. Olhai para mim, que eu sou um miserável. E por que não, quando alguém faz um mal conosco, nós não temos a mesma compaixão que nós suplicamos a Deus? Sim, o sistema de justiça que nós temos, aqui, não se compara de jeito nenhum com a justiça que Deus tem conosco. Quando você pega, alguém pede um dinheiro emprestado, pediu R$4 emprestado, e ela devolve R$3, você já fica, quando que você vai me devolver o R$1? Aquele R$1, por pouca coisa, você já quer fazer a justiça. O sistema, que muitas e tantas vezes nós pensamos, é como uma questão financeira do perdão. Mas, padre, a pessoa fez um mal contra mim. Bom, você se esqueceu que você fez um mal imenso quando você escolheu o pecado na sua vida? E Deus, tão generoso, te perdoou quando você assim pediu? Quando você assim, fez seu exame de consciência e suplicou a Ele, perdão, Senhor. A primeira pessoa
que vai sair ganhando quando nós damos o perdão somos nós mesmos. Porque ali nós nos tornamos verdadeiramente ministros da misericórdia. E essa misericórdia que nós deveríamos meditar. A misericórdia de Deus para conosco não é de esquecer os nossos erros, é de ter compaixão, de não querer que nós voltemos ao erro. Assim que deveria ser a nossa vida para com os outros. Ser misericordioso não significa que você esqueceu que a pessoa fez, mas que agora você tem compaixão daquela pessoa. Não é algo, um sentimento humano, mas é quando nós meditamos essa misericórdia de Deus, essa compaixão que Ele tem por mim, então agora eu posso ter compaixão para com o outro. Digo, não é sentimento humano, porque o sentimento humano, ele quer justiça, e quer justiça humana. Se nós meditássemos cada vez mais a compaixão de Deus para conosco, as pequenas briguinhas nós iríamos deixar de lado. E as grandes coisas que fizerem contra nós, nós iríamos pensar e lembrar: nossa, mas Deus foi tão generoso comigo, e por que eu não vou ser generoso com essa pessoa? Repito, quem sai ganhando quando se dá o perdão, não é a pessoa que é perdoada, mas a mesma pessoa que está dando o perdão. Então, supliquemos a Deus. Nós estamos aí no tempo da quaresma aqui, todos os dias nós suplicamos: Senhor, piedade e misericórdia de mim que sou pecador. Senhor, piedade, misericórdia de mim que não tenho um coração tão generoso para perdoar, mas eu quero o perdão para mim. É assim que Jesus termina o Evangelho. Assim que o meu Pai irá fazer convosco. Ao olharmos que a generosidade de Pedro de perdoar 7 vezes não é tão generosa assim. A generosidade e a medida para nós perdoarmos é a medida do coração de Deus. A medida do amor, como diz, se eu não me engano, uma música, é amar sem medida. É lembrar que nós somos amados sem medida nenhuma. E por isso, não coloquemos empecilho nenhum. Entenda, nenhum empecilho para perdoar. Porque nosso Senhor não colocou nenhum empecilho. Que nós tenhamos e suplicamos essa generosidade. Lembrem, sermos sinceros conosco, que nós somos sinceros com Deus, então nós podemos ali ver quanto Ele teve compaixão de nós. Então agora eu posso ter compaixão para com o meu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.